Olá a todos que acompanham o canal Palavra do Cristão. O tema de hoje será Aprendendo a Dizer Não. Praticamente todas as pessoas preferem ouvir sim ao invés do não, mas muitas vezes dizer não é o segredo para evitar brigas, confusões ou se meter em encrencas ou enrascadas. É claro que a palavra sim é desejável e oportuna em muitos casos. Já pensou a noiva dizer não na frente do padre ou do pastor durante a celebração do matrimônio? A mulher que há anos deseja engravidar claramente quer ouvir do médico a resposta sim quanto à sua gravidez. Já o enfermo quer ouvir do médico que a doença está regredindo e ele não mais corre o risco de morrer. O talvez também não é desejável, pois significa algo remoto, que pode ou não acontecer, e que depende de alguma coisa para se concretizar. Tal palavra pode ser vista como uma desculpa para fugir de alguma obrigação ou mesmo como uma mentira. O livro de Mateus, capítulo 5, versículo 37, ensina o seguinte: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. O poder da palavra não evita, inclusive, problemas futuros. Pais que sempre dizem sim aos filhos terão grandes desafios quando os mesmos chegarem à adolescência, pois acharão que o mundo é obrigado a oferecer-lhes tudo. Vale dizer que a opinião de um dos pais não pode se sobressair sobre a do outro. Caso contrário, o filho sempre procurará aquele que lhe dá autorização para fazer o que ele bem entende, ou seja, quem dá uma segunda opinião que lhe agrade. Lembre-se, dizer sempre sim não significa demonstração de amor, mas submissão à vontade de outrem. Não use essa palavra como uma forma de escapar da realidade ou de fazer com que alguém o deixe em paz. O peso dessa palavra acabará lhe assombrando mais tarde. O não tem o poder de impor limites, regras e ordem. O sim pelo sim gera pessoas que acham que podem tudo e que todos são obrigados a servi-los. O livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 13, discorre sobre isso da seguinte maneira: pega-te a correção e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Complementando esse texto, o mesmo livro, em seu capítulo 19, versículo 20, traz a seguinte mensagem: ouve o conselho e recebe a correção, para que seja sábio nos teus últimos dias. Como vemos, corrigir e ensinar o que é certo é a verdadeira forma de amar, e não permitir que se faça tudo. Tudo nos convém, mas nem tudo é permitido. E o sim é justamente tentador porque passa a ideia de que tudo será permitido. É uma palavra mágica e sempre a resposta mais esperada. Mas o não funciona muitas das vezes como um escudo protetor que afastará muitos males da vida dos filhos, dos pais ou de qualquer pessoa. Se você prefere dizer sim todas as vezes porque fica com receio de magoar ou de deixar as pessoas chateadas, saiba que muitas delas vão lhe encarar como faz tudo e vão literalmente subir em cima de você, sempre procurando quando precisarem. Elas lhe verão como aquele que resolve os problemas dos outros. Com esse comportamento, você arcará com todo o peso delas e, no fim, sofrerá as consequências. Chegará um momento em que você ficará tão sobrecarregado que não será capaz de dizer mais nem sim e nem não. Se você, por considerar-se um bom cristão, acha que deve sempre atender prontamente todas as pessoas, sabe que, infelizmente, existem indivíduos que procuram pessoas exatamente como você para explorarem. Deus jamais nos dá um fardo maior do que podemos carregar. Contudo, nós mesmos podemos colocar mais carga nas nossas costas. Devemos ter discernimento e ajudar aqueles que realmente precisam de ajuda. Do contrário, passaremos a vida toda resolvendo problemas alheios e atraindo mais e mais para nós mesmos. Ao final, a gente não vai conseguir resolver nem os nossos problemas. Mesmo Jesus, que era o Filho do Deus vivo, não disse sim para todo mundo. Ele sabia o momento de dizer sim e de dizer não. Cristo corrigia as pessoas, as aconselhava e as ensinava os caminhos da salvação. Jamais foi benevolente a ponto de ignorar os erros ou permitir que os apóstolos fizessem o que bem entendessem. Ele agia sim porque os amava. Nós precisamos aprender a dizer não, não apenas para termos menos obrigações ou compromissos, mas porque aceitar tudo de bom grado nos enfraquece e nos impede de resolvermos a nossa própria vida. Lembre-se, para amarmos ao nosso próximo, devemos amar a nós mesmos e a Deus primeiramente. Se você não tiver amor próprio,
é impossível amar quem quer que seja. Se observarmos a Bíblia, veremos que a palavra não está muito mais presente do que a palavra sim. Mas por quê? Bem, quase sempre a palavra não é utilizada em contraposição a algo que devemos evitar, pois do contrário incorreremos em pecado, como por exemplo, não matarás, não roubarás, não desejarás a mulher do teu próximo, dentre outras. Isso significa que caso sejamos positivos nessas atitudes, pecaremos contra Deus e sofreremos as consequências dos nossos atos. Somos também, por demais, arrogantes quando vamos pedir algo a Deus. Por vezes, até choramos, criamos uma situação favorável para conosco, valemos-nos de palavras belas, a fim de tentar convencê-lo de que nossa súplica faz sentido. Mas Deus só abençoará se fizermos por merecer. Devemos orar e agir. Eis o verdadeiro sentido da oração. Em outras palavras, devemos trabalhar para receber a dádiva, pois o próprio Deus também trabalha, como vemos em João, capítulo 5, versículo 17, no qual está escrito: E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Em conclusão, se aprendermos a dizer não, seremos muito mais agraciados, pois saberemos o momento certo de responder a cada pergunta, cada questionamento e cada pedido. E faremos o bem sem nos sobrecarregarmos. Esse aprendizado nos dará discernimento, sabedoria e inteligência. Não adianta fazer o bem, gente, se a gente fizer o bem mal feito. A gente tem que fazer o bem bem feito. É sempre recomendado que antes de tomarmos qualquer decisão, conversemos com alguém de confiança e que tenha mais experiência de vida e caminhada com Deus. Devemos também, é claro, apresentar a situação para Deus. Ele nos mostrará a seu modo o melhor caminho para decidirmos o que será melhor para nós. Mas, caso você seja pego de surpresa com algum pedido ou com alguma ajuda, analise quais as consequências práticas sua resposta poderá causar, se ela lhe prejudicará mais do que ajudará o teu próximo. Nesse caso, não será do agrado de Deus, porque Ele não quer que nos prejudiquemos fazendo o bem, pois se assim fosse, nós atrairíamos o mal para nós mesmos e atrairíamos responsabilidades que não poderíamos cumprir. E aí, faltaríamos com a nossa palavra, e nesse caso, com a verdade. Reflita sobre os efeitos a curto, médio e longo prazo que a sua decisão será capaz de gerar, e só assim aceite ou não encargo. Seja solidário, bondoso e caridoso, mas limite-se a ajudar quem realmente precisa. Do contrário, sua boa vontade será uma pedra no seu sapato, um calo no pé difícil de ser curado. Eu encerro mais este vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais.